Olá, meus amigos, meus irmãos. Estamos aí mais uma vez, começando mais um estudo com a graça de Deus. Saudade enorme, meus irmãos, enorme de estarmos juntos aí, nos abraçando, na nossa querida Casa Espírita Eduardo Chapeau-Prevot de Caiana. Saudade de estarmos ali em torno, né? Sempre fazemos um círculo na nossa reunião. Pois achamos interessante, né, que seja um círculo para demonstrar uma igualdade, né, nenhuma forma de hierarquia. Até porque é um grupo pequeno, então nos permite fazer isso. Se fosse um grupo maior, talvez não daria, né, teria que ser numa outra formatação. Mas o nosso grupo é pequenininho, aí 10 a 15 pessoas no máximo, então a gente consegue fazer um círculo e em torno, é como se o evangelho fosse uma fogueira ali, né, assim que eu sinto os nossos encontros lá em Caiana. E logo, logo estaremos lá novamente, assim que essa vacina realmente chegar para todos nós, né? Estaremos lá estudando o Evangelho. Enquanto isso, graças a Deus que temos o recurso tecnológico, né? A bendita da internet, que nos possibilita estarmos juntos, né? E claramente eu sinto a presença de vocês. Isso para mim é muito claro. Infelizmente não é prazeroso da mesma forma, porque acaba tendo uma fala um pouco mais extensa minha, né? Pelo fato de ser um vídeo online, gravado, né? Mas enfim, eu consigo sentir aqui a presença de cada um de vocês e gostaria que cada um de vocês recebesse também, onde vocês estiverem, o meu abraço fraterno e a minha eterna gratidão pela oportunidade que vocês estão me dando de estarmos aqui trocando ideias, né? Em torno das nossas reflexões acerca do Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. E é a Ele que pedimos a inspiração para que possamos efetivamente extrairmos, né, o espírito da letra, que aí no final das contas é isso que importa, né? Estamos estudando o Evangelho de Lucas, comentários de Emmanuel sobre o Evangelho de Lucas. Nas 2 semanas anteriores estávamos falando sobre a oração do Pai Nosso, né? E hoje vamos estar estudando um versículo que está em Lucas, capítulo 11, versículo 9, onde Lucas traz o seguinte texto para a gente, uma fala de Jesus aqui, tá, meus irmãos? Eu também vos digo, pedi e vos será dado, buscai e encontrareis, batei e será aberto para vós. Lucas 11, 9, capítulo 11, versículo 9, né? Esse estudo nosso de hoje nós baseamos no Livro dos Espíritos, na questão, principalmente na questão 662, 661, ok? Aquelas questões que falam sobre a prece, e também no capítulo 25 do Evangelho segundo o Espiritismo, cujo título é Buscai e Achareis, tá? Os textos base nosso de estudo foram esses, além do texto de Emmanuel, né? Que é um texto que está no livro Pão Nosso, que é o capítulo 109. Então esses 3 textos aí é o que vai fundamentar o nosso estudo da noite, ok, meus irmãos? Então aproveitem bastante o estudo aí. Bom, nós estávamos falando sobre a prece. Logo após que Jesus é pedido a ele que ensinasse a orar, né, e que ele ensina a oração do Pai Nosso. Lembrando que eu comentei na semana passada, a oração do Pai Nosso, ela é descrita pelo evangelista Mateus na íntegra da forma que nós conhecemos, né, e também pelo evangelista Lucas de uma forma bem resumidinha. Como nós estamos estudando o Evangelho de Lucas, né, nós não vamos mais só estudamos um versículo da oração do Pai Nosso, que foi o pão de cada dia, foi na semana passada. O versículo de hoje, que é esse, pedi, né? Pedi e vos será dado, buscar e encontrarei, batei e será aberto para vós. Apesar disso não fazer parte da oração do Pai Nosso, nós vamos perceber ao longo do estudo que é um anexo. É um anexo a essa oração. É uma orientação, inclusive, sobre o ato de orar.
né? Sobre o ato de orar. Tanto é que esse versículo, pedi-vos será dado, tal, ele é logo na sequência da oração do Pai Nosso narrada por Lucas. Ele também aparece em Mateus, tá, meus irmãos? Se vocês forem lá em Mateus, eu anotei aqui, 7, capítulo 7, versículo 7, vocês vão encontrar um versículo quase que similar a esse, né? Lembrando que dos 4 evangelistas, né? Isso aí a maioria já sabe, mas pode ser que alguém esteja vendo o vídeo pela primeira vez não tem esse tipo de informação, mas é importante ter quando se estuda o Evangelho, que nós temos os 4 evangelistas, né? Mateus, Marcos, Lucas e João. Os 3 primeiros, os estudiosos chamam de evangelhos sinóticos, que são aqueles evangelhos que trazem quase que as mesmas passagens, né? Às vezes não os 3 ao mesmo tempo, mas por exemplo, é comum você pegar uma passagem de Lucas, você vai encontrar ela em Mateus ou em Marcos. Você pega uma passagem de Mateus, você vai encontrar em Lucas ou em Marcos, né? E assim, o evangelho de João é um evangelho um pouco mais separado, é um evangelho um pouco mais, eu diria, espiritualizado, um evangelho muito bonito que ser estudado também. Assim que acabarmos o evangelho de Lucas, nós vamos passar para o evangelho de João, né? Um evangelho muito bonito. Então Mateus também traz esse versículo bíblico, lá em Mateus 7. Porém não, tanto Mateus quanto Lucas trazem esse versículo após a oração do Pai Nosso. Só que Mateus tem algumas passagens no meio, antes de chegar nesse versículo nosso de estudo. Lucas não, Lucas já é logo na sequência. Porém, entre esse versículo de estudo nosso e a oração do Pai Nosso narrada por Lucas, tem uma parábolazinha no sentido de ser pequenininha, pouco comentada, muito pouco comentada nos estudos espíritas. Eu fui pesquisar aqui, achei pouca coisa sobre ela, achei algumas coisas, inclusive uma orientação de estudo da FEB, tá? Que é a Federação Espírita Brasileira, né? Mas não é uma parábola muito conhecida, que é a parábola do amigo importuno. Alguns chamam a parábola do amigo à meia-noite. Porque quando se diz importuno é porque houve uma importunação. E na verdade não é bem isso que acontece, que Jesus narra nessa parábola, né? Então, para a gente poder entender bem esse texto de hoje, eu acho interessante que a gente se sintonize com essa parábola também. Então, olha só. Depois que Jesus ensina a oração do Pai Nosso na narrativa de Lucas, olha o que Lucas narra para a gente. Olha só. A oração resumida do Pai Nosso do texto de Lucas se encerra em Lucas 11:4, quando ele fala assim: não nos introduza em tentação. Aqui encerra. E logo em seguida Jesus fala assim: e disse-lhes, qual de vós terá um amigo? Qual de vós terá um amigo, irá até ele à meia-noite, por isso que chamam da parábola do amigo à meia-noite, e lhe dirá: amigo, empresta-me 3 pães, visto que um amigo meu veio da estrada até mim, e não tenho que lhe apresentar. E aquele de dentro, em resposta, disser: não me des trabalho, a porta já está fechada, meus filhinhos estão na cama comigo, não posso levantar-me para dar os pães a ti. Eu vos digo, ainda que não se levante para lhe dar, por ser seu amigo, se levantará para lhe dar o quanto necessita, pelo menos por causa da sua desonra. E aí vem o versículo nosso de estudo. Eu também vos digo, pedi e vos será dado, buscai e encontrareis, batei e será aberto para vós. Olha que interessante isso. O texto bíblico
nem sempre ele tem uma cronologia, mas às vezes, e isso é muito comum quando Jesus citava uma parábola, porque normalmente uma parábola comentada por Jesus, normalmente, era uma resposta à pergunta de alguém, ou uma posição que Jesus precisava demarcar ali em função de uma situação qualquer. Então as parábolas de Jesus, que são várias, né? Essa é uma delas, do amigo à meia-noite, ou do amigo importuno, ela é uma parábola que é colocada exatamente entre o Pai Nosso e esse versículo nosso de estudo. Talvez, aí é uma percepção minha, já é Jesus nos dizendo o seguinte: esse pedir, esse batei, o pedir, o buscar e o batei, ele está condicionado, ele precisa ser ligado à atitude do amigo que vai procurar uma outra pessoa para pedir a ela pães para um amigo seu que estava na estrada e chegou. É Jesus nos dizendo exatamente o que Emmanuel vem nos dizer aqui no texto. O que pedir, o que buscar e onde bater. E é interessante, meus irmãos, que a parábolazinha diz que mesmo que aquele que estava lá na casa, aonde foi batido para poder pedir os pães para ele, mesmo que ele não ofereça os pães por ser amigo do outro, ele vai oferecer em função da questão de honra. E por que Jesus tocou nesse assunto de honra? Alguns estudiosos nos ensinam que para o povo judeu, que era um povo de característica meio nômade, vivia fugindo, né? Vivia pelos... Eles não tinham paradas fixas. Fugiram do jugo egípcio, fugiram do jugo babilônico, estavam ali entre os romanos sempre naquela situação, né, de atrito por uma questão territorial. Então esse povo, ao longo do tempo, eles passaram a levar muito a sério a questão do recebimento daqueles que estão na estrada. Então por isso que Jesus comenta, né? Mesmo que ele não seja seu amigo, ele vai te servir, porque a questão de acolher o outro é muito importante para o povo judeu. Jesus contava parábolas para a posteridade. Vamos estudá-las, acho que até o infinito. Porém, naquele contextozinho, estava falando com o povo judeu. Então, eles sabiam que eles entenderiam a questão de honra, da receptividade, de você auxiliar o outro, mesmo que você não tenha uma relação muito próxima com o outro. Então, essa parábola do amigo importuno, ou do amigo à meia-noite, é uma parábola lindíssima, que merece um estudo específico sobre ela, né? Eu quis trazer esse tipo de informação apenas para mostrar que esse pedir, esse buscar e esse batei, ele não está desconectado. Ele está conectado a uma parábola que nos ensina que ir de encontro ao outro ou tentar interceder pelo outro. Aliás, Emmanuel tem uma frase bonita que ele fala que a intercessão pelo outro é uma das mais... Anotei a frase para não fugir. Deixa eu ver onde que está aqui. Aqui, ó. A súplica de intercessão é um dos mais belos atos de fraternidade. Nós não estávamos falando de oração nas semanas anteriores? É como se Jesus ensinasse aqui, olha, vocês podem orar por vocês e para os outros, mas o ato de orar pelo outro, e orar é qualquer atitude, né, benéfica,
o socorro ele vai acontecer. Porque é muito bonito isso. Você tentar interceder pelo outro, que é isso que o amigo da parábola faz, né? Ele não tem condições de servir pão para aquele que chega na sua casa, mas ele não deixa ele sem o apoio necessário. Ele vai até a casa de uma terceira pessoa e pede a ela pão, independente da hora. Independente da hora. Até porque para quem tem fome não existe tempo, não existe hora, né? A fome existe e pronto. Não é? É uma parábola muito bonita, né? Daria para a gente fazer várias considerações sobre ela. Mas vamos ao texto do Emmanuel, senão a gente acaba não estudando o texto, né? O Juliano começa a falar e não estuda o texto, né? Bom, no texto de Emmanuel, meus irmãos, o título de Emmanuel já é bem sugestivo. Ele fala assim, 13 imperativos. Imperativos é um adjetivo, né? A professora Juliana Portuguesa, acho que a Mirella está aí do grupo, Dona Isabel, é um adjetivo, né, professores? E é um adjetivo de ação, de autoridade, de ordem. O caráter do adjetivo, que é o imperativo, a palavra imperativo, é de ordem. Então, 3 ordens, 3 imperativos. 3 imperativos. Quais são eles? Pedir, buscai e bater. Uma trilogia. Emmanuel, no final do texto, vai chamar a trilogia de Jesus. Pedir, buscai e batei. Precisamos lembrar dessa trilogia, né? Tem gente que adora a trilogia do Senhor dos Anéis, que eu adoro também. Tem a trilogia lá do Hobbit, que eu adoro também. É um filme aí que são trilogias, não são? Pois é. Tem a trilogia de Jesus, segundo Emmanuel, que é pedir, buscai e batei, né? E Emmanuel começa assim: esses 3 imperativos da recomendação de Jesus não foram enunciados sem um sentido especial. Primeiro que o texto evangélico está cheio de imperativos, da questão da atitude, da ação. Evangelho, acima de tudo, é atitude, é ação, é mudança de conduta, é você fazer algo. Evangelho não é ficar quietinho no seu canto, na sua zona de conforto, naquilo que você acha gostoso e achar que o Cristo vai vir. Não. O Cristo disse, vinde a mim todos vós, que estáis fatigados, que eu vos aliviarei. Ele não diz, fica aí no seu cantinho, no seu sofá gostoso, assistindo o seu Big Brother Brasil, que eu vou até aí resolver os seus problemas. Não é isso que ele diz. Vinde a mim. Então, o Evangelho está cheio de imperativo. Cheio. Que são atitudes, são buscas, são ações. Aqui Emmanuel trouxe 3. 3 que são interligados. Por isso que ele chamou de trilogia. Só um minutinho, meus irmãos. E aí ele diz assim, ó: no emaranhado de lutas e débitos da experiência terrestre, é imprescindível que o homem aprenda a pedir caminhos de libertação da antiga cadeia de convenções sufocantes. A gente já começa falando do pedir, vai ensinar o que é pedir. Pedir o quê? O que a gente pede? Né? Estamos no contexto das orações. Então, nas nossas súplicas, o que nós estamos pedindo? Voltamos na parábola do amigo importuno. Ele foi pedir para ele? É a primeira dica. Então, o quanto estamos pedindo para nós? Temos que colocar isso na balança. Né? Nada impede de pedirmos para nós. O Espiritismo não condena isso. Aliás, está aqui no Livro dos Espíritos questões falando sobre isso aqui. Mas Jesus está dizendo o seguinte: o pedido para o outro, muitas vezes, ele vai te ajudar. Ah, como assim, Juliano? Quer ver? Vê se eu acho aqui. Livro dos Espíritos. Cadê? Questão 662. Olha só. Está falando de oração, que pode ser um pedido. Pode-se orar utilmente por outro? Ou seja, eu posso pedir algo para outro em oração?
Kardec pergunta. Os espíritos respondem: o espírito que ora age por sua vontade de fazer o bem. Pela prece, ele atrai para si os bons espíritos que se associam ao bem que quer fazer. É uma corrente de amor. Bonito demais isso, né, gente? Quando eu me predisponho a pedir pelo outro, apesar do outro receber, eu também recebo. Porque a galera do bem quer ficar perto de quem é afim com ele. Se naquele momento eu estou intercedendo pelo outro, espíritos vêm ao meu encontro para me auxiliarem nessa intercessão. Então, podemos pedir para nós? Sim. Vamos continuar pedindo para nós? Com certeza. Mas, lembremos, espiritismo é fé raciocinada. Para isso que tem esse conhecimento. Opa, então quer dizer que quando eu faço oração por outra galera, é lógico a sua intenção, lembrando que nós falamos semana passada, intenção na prece é tudo. A sua intenção de auxiliar o outro tem que ser verdadeira. Mas quando ela é potencializada pelos bons espíritos. E você recebe. Por isso você sai de uma reunião de vibração, por exemplo, você sai elevado. Você teve colado com a galera do bem, ué. Mesmo os encarnados que estão ali, que podem ser muito imperfeitos, como todos nós somos, mas naquele momento nós estamos pensando em só fazer o bem. Não é? Então todo mundo é beneficiado. Então é imperioso aprender a pedir. Pedir. E quando formos pedir para nós, saindo um pouquinho agora da parábola do amigo importuno, o Emmanuel dá a dica, ó. Pedir caminhos de libertação da antiga cadeia de convenções, preconceitos estéreis, dedicações vazias. Quantas vezes a gente pede por situações que nós não temos que nos dedicar tanto àquilo sem significado nenhum? E hábitos cristalizados. Hábitos cristalizados. É necessário desejar com força e decisão. Lembra lá do caráter da fé, da prece? Fé, fervor e... qual que é o outro? Eu anotei isso aqui. Semana passada. Fé... tá aqui. Vou achar aqui, peraí, que isso é importante. Ah, meu Deus, cadê o negócio? Não vou achar agora não, meus irmãos. Você quer fé, fervor, que não pode ser aquela coisa morna, né? Tem que ser quente, tem que ter vontade, né? É o Emmanuel dizendo aqui, ó, com força e decisão, para que possamos sair desse cipoal escuro, né? Só assim. Então, nesse parágrafo aqui, Emmanuel nos ensinando a pedir. Se formos pedir para o outro ou para nós, precisamos ter esse tipo de vontade sincera, né? Quando se pede para o outro, você já tem o benefício da galera do bem estar junto de você. Quando você pede para você, depende do que você está pedindo. Porque nem sempre o que você está pedindo é o melhor para você. Aliás, na maioria das vezes não é. Nós ainda pedimos muita coisa, muita bobagem, né? Por exemplo, apenas um exemplo. Não estou condenando quem faz isso, apenas um exemplo. Até porque eu não tenho poder de condenar ninguém, né? Se eu estou passando por uma determinada doença grave e eu peço a cura da minha doença, ou eu peço que seja feita a vontade do Pai, né? Em qual das duas situações a chance de eu estar pedindo certo é de 100%? A vontade do Pai. Porque em quantas situações nós já vimos pela literatura espírita que uma doença, mesmo que te leve à morte, ela foi um dos recursos da sua libertação. Veja bem, não estou dizendo que você não possa pedir
para que os espíritos te auxiliem, né, na libertação de uma doença. Mas será que nós não vamos chegar num patamar um dia de pedir que, Pai, seja apenas feita a sua vontade? Quantas pessoas que, no meio espírita principalmente, estão sempre em busca, né, dos médiuns de cura. Não pode ouvir falar, no canto lá tal tem um médium lá que faz a cura e parte para lá. A gente respeita, né? Talvez eu faça o mesmo. Mas dentro de uma análise racional, se você estiver ali realmente fazendo tudo que você pode com a ciência médica e pedindo ao Pai, com o devido fervor, com a devida força e com a devida decisão, que seja feita a vontade dele, será que não são caminhos aí? Então é uma coisa que a gente tem que pensar. Então, nesse parágrafo, Emmanuel está nos ensinando a pedir. Logo após, porque essa trilogia pedir, buscar e bater, ela tem uma sequência. Ela não pode ser embaralhada, né? Logo após o pedido, segundo Emmanuel, é imprescindível buscar. Pedido aqui quase no sentido de prece, né? Você está ali e tal. Você precisa se movimentar. Por isso que é um imperativo. Por isso que é uma ação. Você precisa ir de encontro, né? A procura constitui-se do esforço seletivo. Precisamos saber o que buscar, selecionar o que buscar. O campo jaz repleto de solicitações inferiores. Algumas delas recamadas, algumas delas recamadas de sugestões brilhantes. É indispensável localizar a ação digna e santificadora. E aí completa uma forma muito interessante, olha só. Muitos perseguem miragens perigosas. Miragens perigosas. Você está num deserto, doido para tomar uma água, você já imagina um oásis, mas é apenas uma miragem, né? A maneira das mariposas que se apaixonam pela claridade de um incêndio. Chegam de longe, acercam-se das chamas e consomem a bênção no corpo. Quantas vezes a gente está em busca apenas dessas miragens, dessas projeções mentais que tomam tanta nossa energia, mas que não é o mais sensato a se buscar. Então, além de saber pedir, precisamos saber buscar. É imperativo aprender a buscar o bem legítimo. Estudar o Evangelho, a meu ver, vai nos trazendo essas luzes, né? O que eu estou pedindo? Quais são as minhas buscas? Quais são as minhas buscas? Depois disso, Emmanuel coloca assim: estabelecido o roteiro edificante, pedi e buscai, é chegado o momento de bater a porta da edificação. Foi o que o amigo importuno fez, né? Sem o martelo do esforço metódico e sem o buril da boa vontade. A gente volta na parábola. Você está na sua casa, de repente alguém chega, te pede asilo e pão. Você olha a despensa, não tem o que oferecer. Tem que ter o martelo do esforço e o buril da boa vontade, para você sair da sua casa à meia-noite, ir na casa de uma outra pessoa e pedir para aquele que ficou na sua casa. É muito difícil transformar os recursos da vida carnal em obras luminosas. Não bastará, portanto, ele muda as palavras aqui agora, mas o significado é o mesmo, olha só. Não bastará, portanto, rogar sem rumo, que é o pedir. Procurar sem exame,
que é o buscar, e agir sem o objetivo elevado. Então, pedir é rogar com o rumo certo. Buscar é procurar, fazendo o devido exame das artimanhas, dos caminhos. Qual caminho que eu estou buscando apenas uma miragem? Qual o caminho mais direto? E agir, que é o bater, que é você realmente, efetivamente, você pede, analisa e vai, e age, né? Peçamos ao Senhor nossa libertação da animalidade primitivista. Busquemos a espiritualidade sublime e trabalhemos por nossa localização dentro dela, a fim de converter-nos em fiéis instrumentos da divina bondade. Pedi, buscai e batei. Essa trilogia de Jesus reveste-se de especial significação para os aprendizes do Evangelho em todos os tempos, né? Para encerrar, meus irmãos, Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 25, item 5, por inspiração da Dona Ana Barbosa, vou ler, que é o resumo de tudo que nós conversamos aqui, está lá no Evangelho segundo o Espiritismo. Sob o ponto de vista moral, aquelas palavras de Jesus significam, né? Pedi a luz que deve clarear o vosso caminho, e ela vos será dada. Pedi a força de resistir ao mal, e a tereis. Pedi a assistência dos bons espíritos, e eles virão vos acompanhar. E como o anjo de Tobias, o anjo de Tobias aqui é o Rafael, o anjo Rafael está no texto bíblico, vos servirão de guias, Pedi bons conselhos, e não vos serão jamais recusados. Batei a nossa porta, e ela vos será aberta. Mas pedi sinceramente, as palavras aqui, ó, com fé, que eu estava procurando lá atrás, com fé, fervor e confiança. Apresentai-vos com humildade e não com arrogância. Sem isso, sereis abandonado às vossas próprias forças, e as próprias quedas que tereis serão a punição do seu orgulho. Fantástico esse texto, né? Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 25, item 5. Tá aí, meus irmãos, mais uma reflexão acerca dessa passagem muito bonita, né? Pedi, buscai e batei, né? Precisamos refletir mais sobre esses três imperativos, essa trilogia de Jesus. Forte abraço a todos, espero ter as nossas reflexões possam ter ajudado alguém aí, tá bom? Um abraço.